Olá pessoal, tudo bem? Voltei! Agora nós vamos tratar de um outro assunto muito importante na hora de produzir um texto: a correção gramatical, os aspectos gramaticais. Um dos critérios de avaliação da sua prova, qual é? Domínio das normas gramaticais, domínio da linguagem culta, da norma culta. O que isso significa? Das estruturas sintáticas do texto, do período e tudo mais. O que isso significa? Que você tem de dominar as regras ortográficas, de acentuação, de concordância, de regência, pontuação. Você tem que dominar a estrutura do período composto. Por quê? Porque você tem que fazer a coesão entre as orações. Se você não dominar isso, não dominar esses aspectos gramaticais, você pode gerar uma falta de clareza no texto. O problema de coesão, de ligação entre as ideias, pode gerar incoerência e falta de clareza. Pode prejudicar o entendimento do seu texto e você não quer isso. Então tem de dominar as regras gramaticais. O que eu fiz? É claro que aqui eu não vou dar uma aula de gramática para você, mas eu trouxe alguns aspectos muito importantes na hora de produzir o texto. Os erros mais cometidos pelos alunos na hora de produzir, de fazer a redação. Então você deve ficar atento a esses erros. Por quê? Para não cometê-los, já que é um erro muito comum e se você cometer vai ter pontos desconsiderados, tá? Então vamos lá? Eu vou jogar aqui no PowerPoint. Hoje essa aula vai ficar um pouquinho mais no PowerPoint porque eu tenho que apresentar os exemplos para vocês escritos. Vamos lá. Separar o sujeito do predicado com vírgula. Não posso, mesmo que ele seja extenso. Então, cuidado. O governo brasileiro resolveu pagar auxílio a trabalhadores informais durante a pandemia. Quem resolveu pagar auxílio? O governo brasileiro. Então, isso que está aqui destacado, o governo brasileiro é o sujeito do verbo resolveu. Então, não posso colocar um sujeito, uma vírgula, separando o sujeito do verbo, não posso. Cuidado, mesmo que esse sujeito seja extenso, seja uma oração, eu não posso colocar essa vírgula. Sabe-se que a liberação da maconha impactaria de forma negativa a segurança pública. Eu não posso colocar essa vírgula separando aqui, ó. Sabe-se que isso aqui é uma conjunção integrante. Isso que está aqui é o sujeito, que a liberação da maconha impactaria. Isso aqui é o sujeito do sabe-se. Que a liberação da maconha impactaria de forma negativa a segurança pública é sabido. Isso aqui é o sujeito. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque isso aqui é muito usado. Sabe-se que, percebe-se que, pode-se analisar que, pode-se refletir que. As pessoas gostam muito de usar essa estrutura. Acredita-se que, para desenvolver os argumentos, para apresentar uma ideia. Os candidatos usam muito a partícula C, a conjunção integrante. Então, muito cuidado. Quando aparecer a conjunção integrante, você não pode colocar vírgula depois nem antes da conjunção integrante, dessa conjunção. Combinado? Não pode colocar vírgula antes nem depois, a não ser que você faça uma intercalação. Sabe-se que inicialmente, aí tudo bem. Se você fizer uma intercalação, você pode colocar. Se você puser um termo intercalado por vírgulas depois da conjunção integrante, aí está correto. Mas se você não fizer uma intercalação, sabe-se que a legalização da maconha, aí você não pode colocar essa vírgula. Tá bom? Então, muito cuidado com a pontuação. Seguindo. Crase antes de palavra masculina. Não posso, não posso. Será dada nova oportunidade a aluno. Aluno é palavra masculina, então não há essa crase. Esse a é apenas preposição. Tudo bem? Então, cuidado com acento indicativo de crase antes de palavra masculina. É um erro comum? É um erro comum. Então, se você não domina isso, na sua prova, na parte objetiva, vai haver problemas também, né? Você vai errar isso também na prova objetiva. E você sabe que para ter a sua redação corrigida, você tem que ter uma pontuação boa lá na prova objetiva. Senão você não consegue, tem que ter uma posição, uma colocação boa para conseguir ter a sua redação corrigida. Então, se você não domina essas regras, se você se sair mal na
na parte de língua portuguesa, na prova objetiva, você não vai ter a sua redação corrigida. Então, seguindo. Outro problema, falta de paralelismo. Muito cuidado, porque muitos candidatos não ficam atentos a isso. O que é paralelismo? Paralelismo é a simetria. Simetria entre elementos que estão dispostos em sequência, estão enumerados e ligados pela conjunção e. Fica mais fácil você observar quando eu falo da conjunção e. Você vai ter elementos em sequência e vai aparecer a conjunção e. Então, quando aparecer, a grosso modo, tá? Porque você pode ter paralelismo em outras circunstâncias, mas aqui, a circunstância em que mais os candidatos erram é essa, quando aparece a conjunção e. Então, você vai ter que se preocupar com a simetria entre esses elementos, a simetria desses elementos que estão ligados pela conjunção e. Como assim simetria? Eles vão ter que ter a mesma estrutura morfossintática. Então, se você colocou um artigo e um substantivo, todos os outros elementos eles terão a mesma estrutura, artigo e substantivo. Se você apresentou uma oração na primeira sequência, as outras também devem ser uma oração. Veja o exemplo. Devem ser destacados os seguintes aspectos. Você está fazendo uma introdução e aí você vai apresentar os aspectos que serão desenvolvidos no texto. A relação entre segurança pública e sistema carcerário, os impactos da ineficiência do sistema prisional na sociedade e, olha aqui a conjunção e, o que deve ser feito para a pacificação social. Veja, a relação, eu tenho um artigo aqui, o substantivo, a relação entre segurança pública e sistema carcerário, os impactos da ineficiência do sistema prisional na sociedade, eu tenho o artigo e tenho aqui o substantivo, e o que deve ser feito para a pacificação social. Isso aqui é o quê? Uma oração, aquilo que deve ser feito para a pacificação social. Então, eu tenho simetria entre os elementos dessa enumeração? Não tenho. Aqui eu tenho um substantivo, veja que eu não tenho verbo, eu tenho substantivo aqui, não tenho verbo, e aqui eu tenho uma oração. Então, a estrutura desses elementos, a estrutura deles está igual? Não. Eles têm a mesma estrutura morfossintática? Não. Então, não há paralelismo. Vamos lá. Como é que eu corrijo? A relação entre segurança pública e o sistema carcerário, os impactos da ineficiência e os instrumentos para a pacificação social. Pronto. Agora todos tem a mesma estrutura morfossintática, artigo, substantivo, artigo, substantivo, artigo, substantivo, mesma estrutura, assimetria aqui. Então, muito cuidado com o paralelismo, artigo, artigo, artigo. Raquel, e se eu não puser artigo para um deles? Vai faltar simetria, paralelismo. Ambiguidade no uso do pronome, cuidado, porque aí prejudica a clareza do seu texto. O gerente conversou com a secretária em sua sala. Sua sala, na sala de quem? Do gerente ou na sala da secretária? Há uma ambiguidade. Normalmente a gente se preocupa muito com a ambiguidade com o pronome possessivo, né? O sua. Mas não é só com o pronome possessivo. Pode acarretar ambiguidade com o emprego da palavra que, pode acontecer. Ele disse, ele conversou com a menina, ele confessou para a menina que estava doente. Então, cuidado, quem estava doente? Ele confessou isso ou ele confessou a menina a qual estava doente? Esse que retoma a menina ou é uma conjunção integrante que explica o que ele declarou a ela? Então, cuidado, porque fica ambíguo e torna o seu texto que prejudica a clareza do seu texto. Seguindo, mais uma. Usar a palavra onde sem ter sentido de lugar. Então, onde sem ter sentido de lugar, sem ser no sentido de lugar. Então, onde remete necessariamente à ideia de lugar. Se for um pronome relativo, por exemplo, vai retomar uma ideia anterior e essa ideia tem de ser de lugar.
muito cuidado, porque as pessoas, os candidatos de modo geral, gostam da palavra onde, do pronome, empregar como pronome relativo, onde, porque acha mais elegante, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o emprego está inadequado. Só pode ser usado quando for para retomar uma ideia de lugar, combinado? Veja só. Nos autos foram colhidos depoimentos onde ficou evidente a culpa do réu. Onde está retomando aqui depoimentos. Isso aqui é lugar? Não é lugar. Então, esse onde não pode ser utilizado. Nos autos foram colhidos depoimentos em que ficou evidente a culpa do réu. Onde não. Então, mais correto aqui, o correto, né? Não o mais correto. O correto seria o emprego de em que. Então, muito cuidado, porque só pode usar quando remeter à ideia de lugar. Colocação pronominal. É um erro comum, Raquel? Colocação pronominal? Sim, é um outro erro bastante comum. Os alunos que colocam-se com mais facilidade na hora da prova são justamente os estudiosos em redação. Então, os alunos que colocam-se, que se colocam. Por quê? Porque esse que aqui, pronome relativo, ele atrai o pronome para antes do verbo. Nesse caso, a próclise é obrigatória. Então, sempre que aparecer o que, a palavra que, uma dica. Sempre que aparecer a palavra que, faça a próclise, tudo bem? Então, apareceu a palavra que, em seguida você tem que empregar o pronome oblíquo átono. O que você vai fazer? Vai colocar esse pronome oblíquo átono antes do verbo. Porque o que, se for um pronome relativo, será atrativo de próclise. Se for uma conjunção integrante, será atrativo de próclise. Se for uma conjunção com a ideia de finalidade, vai ser atrativo de próclise. Então, em geral, quando o que aparecer, será atrativo de próclise. Então, coloque o pronome antes do verbo. Combinado? Seguindo. Voz passiva sintética, cuidado com a concordância. Esse é um erro também bastante comum. Deve-se abordar os seguintes aspectos. Esse se que está aqui, ele é o tal do pronome apassivador, ou seja, caracteriza a voz passiva chamada de sintética. Você tem que saber o que é isso, porque isso vai aparecer na sua prova. Então, veja só, o verbo tem de concordar, isso aqui é o sujeito, ó, tem de concordar com o sujeito. Então, como é que tem que ficar? Devem-se abordar os seguintes aspectos. Os seguintes aspectos devem ser abordados. Eu vou dar uma dica, aproveitando para falar sobre a voz passiva, aproveitando, vou dar uma dica. Você sabe que você não pode usar a primeira pessoa do singular no seu texto, não é mesmo? Né? O seu discurso tem que ser impessoal. Você não pode se colocar, se apresentar no texto. Eu sugiro também que você não empregue a primeira pessoa do plural. Podemos analisar, podemos concluir, podemos inferir, podemos perceber, devemos fazer. Não faça isso no seu texto, porque empobrece, pessoaliza o seu discurso e isso empobrece o seu texto. Então, Raquel, o que eu devo fazer? A voz passiva é um recurso para impessoalizar o seu discurso. Seja a voz passiva sintética, como eu acabei de mostrar a vocês, devem-se analisar alguns aspectos, ou então a voz passiva analítica. Alguns aspectos devem ser analisados. Então, essa é uma estratégia para você impessoalizar o seu discurso, não empregar a primeira pessoa no seu texto. Combinado? Isso enriquece, torna o seu texto mais formal. Então, evite o emprego da primeira pessoa, seja do singular, jamais seja do plural, tá bom? Ah, então um outro detalhe importante, eu falei do paralelismo, não falei? Veja o que eu fiz agora, seja do singular, primeira pessoa do singular, seja do plural. Cuidado, quando você for redigir essa ideia de alternância, você não pode seja isso ou aquilo. Esse é um erro bastante comum também. Seja isso ou aquilo. Não. Seja ou aquilo ou aquilo. Ou isso ou aquilo. Seja isso, seja aquilo. Você não pode misturar seja isso ou aquilo.
quer isso, quer aquilo, percebeu? Então, cuidado na hora de você duplicar esse conectivo, você não pode fazer seja ou, tá? Seja, seja, ou, ora, ora, quer, quer, tá bom? Continuando. Regência correta do verbo é um erro comum? Eu já vou citar até alguns para vocês que aparecem na banca FUNPAR. As mudanças começaram a FUNPAR, Universidade Federal do Paraná, tá? É a mesma coisa. As mudanças começaram a chegar na rotina dos candidatos. Não, chegar à rotina dos candidatos. Então, cuidado, isso que é a regência. É saber se o verbo exige ou não exige preposição. Então, cuidado, o verbo acarretar, ele não pede preposição. Acarreta em, não. Acarreta alguma coisa. O verbo implicar também não pede preposição. Implicar alguma coisa. Então, muito cuidado com esses verbos que muitas vezes aparecem nas questões objetivas e são muito usados, esses verbos são muito usados na redação. Acarretar em, resultar alguma coisa. Então, cuidado com o emprego desses verbos que não exigem a preposição, porque muitas vezes os candidatos se empregam e esses verbos têm aparecido na prova objetiva. Muito cuidado. Iniciar um período com uma conjunção errada é um erro comum e eu tenho percebido bastante isso. Ó, já até destaquei aqui. A violência na sociedade brasileira tem alcançado níveis alarmantes, pois as autoridades ainda não conseguiram criar uma estrutura que sirva para resolver os problemas de base. Pois não inicia período. E eu tenho percebido, eu sempre dou conselho aos alunos para preferirem períodos curtos aos períodos longos. Mas quando eu digo isso, não é para você criar orações absolutas o tempo todo, ou seja, período simples o tempo todo. Por isso que eu digo, tende a dominar a estrutura do período composto. Tem de dominar. Por quê? Porque você tem que fazer a coesão entre as orações. Saber fazer a coesão entre as orações. Pois, esse conectivo pois, não inicia período. Pronome relativo não inicia período. O pronome relativo introduz um tipo de oração, a oração subordinada adjetiva, que não pode ser separada da principal por ponto. Não posso. Então, muito cuidado. Com esses conectivos, não inicie período com pois. Normalmente, esses conectivos pois, porque, já que, eles vão apresentar uma explicação da ideia anterior. E então, você não pode colocar no início do outro período. Tem que ficar no mesmo período da oração anterior, da ideia que você está explicando. Tudo bem? Emprego incorreto de expressões parecidas. Vamos lá. Esses erros aqui são recorrentes nas redações dos alunos. Em vez de, ao invés de. Ao invés de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. Ao invés de é uma ideia de oposição. Qual é a minha sugestão? Não utilizar. Empregue sempre em vez de, porque significa no lugar de. Essa expressão, no lugar de, em vez de, pode ser utilizada quando houver oposição ou quando não houver oposição. Ao invés de, só se houver oposição. Ao invés de subir, desceu, só se houver oposição. E em vez de não, serve para tudo. Eu posso falar, em vez de subir, desceu, está correto. Então, empregue sempre em vez de. Em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. Tudo bem? Elaborar um relatório não é o oposto de discutir o assunto em reunião. Não há uma relação de oposição, de antonímia. Então, você não vai utilizar ao invés de. Não utilize ao invés de na sua redação. Pronto. Utilize em vez de, porque vai estar sempre certo. Ao encontro de e de encontro a. As pessoas confundem muito isso. Os diretores estão satisfeitos porque a atitude do gestor veio de encontro ao que desejavam. Então, eles ficaram satisfeitos? O que é de encontro a? Em oposição. Em oposição a.
Então, eles ficaram satisfeitos porque a decisão, a atitude foi oposta à que eles desejavam? Não. Então, está incorreto o emprego. Os diretores estão satisfeitos porque a atitude do gestor veio ao encontro de, a favor de. Tudo bem? Então, aqui é de encontro em oposição a e ao encontro a favor de. Então, cuidado com o emprego para não causar uma incoerência. Isso que foi apresentado aqui, ó, está incoerente por causa do emprego da expressão de encontro a, da locução de encontro a. Através de, por meio de. Esse erro aqui, eu brinco, se eu tiver de apontar top 10 dos erros de redação, top 10, esse aí com certeza vai aparecer dentro dos 10 erros mais comuns. Vamos lá. Através de e por meio de. Por meio de é por intermédio de. Por meio de é por intermédio de, com. Por meio de, eu escrevi por meio de novo, vocês não falam nada, né? Por intermédio de ou com. Então, cuidado. Intermédio de. E através de? Através de é de um lado para o outro, por dentro de. Os senadores sugerem que, através de lei complementar, os convênios sejam firmados com os estados. Através de, não. Por meio de, por intermédio de, com lei complementar. Através de, vou dar um exemplo. O sol entrou através da janela. Então, atravessou a janela. Os senadores sugerem que, por meio de lei, muito mais elegante. Então, cuidado com o emprego do através de. Normalmente, você não vai usar isso na sua redação. Utilize por meio de, por intermédio de, com. A princípio e em princípio. Achamos, em princípio, que estava falando a verdade. Aqui você quer dar ideia de quê? Achamos inicialmente, não é essa a ideia? Então, inicialmente é a princípio. Em princípio significa em tese. Então, achamos inicialmente que ele estava falando a verdade. Achamos a princípio que ele estava falando a verdade. Então, a princípio significa inicialmente. Em princípio significa em tese. Dentre e entre, cuidado porque é um erro comum, normalmente já aparece lá na introdução. O dentre é a contração de mais entre. Então, essa preposição de aqui só vai aparecer quando houver a exigência. E quando eu uso essa preposição de com os verbos, por exemplo, sair de, ressurgir de, surgir de algum lugar, tirar de, retirar de. Então, em geral, com esses verbos, eu emprego dentre. Veja, dentre os escombros, o garoto foi retirado dentre, de algum lugar. Ele surgiu dentre a multidão, ele surgiu de algum lugar. Agora, quando você está fazendo uma enumeração, por exemplo, são vários os fatores que contribuem para o aumento da violência. Aí coloca lá. Desigualdade social, o consumismo, estímulo ao consumismo, falta de investimento em educação, dentre outros. Não, dentre não, entre. Veja que não há uma exigência para essa preposição de. Então, cuidado principalmente quando for uma enumeração, porque os candidatos gostam. Dentre outros, não, entre outros. Essa preposição de só vai ser utilizada se houver exigência. Sair de, surgir de, com esses verbos que eu apresentei a vocês. Então, cuidado. Veja lá, utilizamos a preposição entre nos demais casos. Entre todos os seus amigos, considero Carlos o mais sincero. Então, entre todos os seus amigos. Demonstrava ser bastante tímido apenas entre as pessoas desconhecidas. Então, não é dentre, você não vai empregar dentre. Entre tantos aspectos, ressaltam-se alguns. Aqui eu já coloco para vocês um tema para a gente
analisar um texto para a gente analisar, perceber os erros gramaticais e também para ver se fugiu do tema. Eu adoro colocar redação que tenha fugido do tema para vocês avaliarem e refazerem, isso é muito importante. Vamos analisar vamos perceber quais foram os erros cometidos, se houve fuga do tema parcial, se tangenciou o tema, e se tiver erro, você vai sentar, redigir um texto corrigindo essa redação. Combinado? Então vamos lá, vamos ao texto. Inserção do menor infrator no mercado de trabalho como mecanismo de reinserção social. Esse é o tema. Então eu tenho aqui inserção do menor infrator no mercado de trabalho e reinserção social. São palavras-chave. Lei da aprendizagem, isso aqui é texto motivador, tá? Lei da aprendizagem vai ajudar a inserir o jovem infrator no mercado de trabalho. Foi assinado um acordo de cooperação para criar a Comissão Interinstitucional do Estado do Rio de Janeiro sobre aprendizagem, que reúne órgãos do Poder Judiciário Estadual e da Justiça do Trabalho, com o objetivo de integrar as varas da infância e promover a inserção do adolescente que cumpre medidas socioeducativas no mercado de trabalho. Veja então, olha aqui, vou dar uma dica para você evitar repetição. Jovem infrator, ó, uma sugestão para substituir. Jovens que cumprem medidas socioeducativas, para não ficar repetitivo. Pela lei, empresas que tenham a partir de 7 empregados têm a obrigação de ter entre 5% e 15% do número de trabalhadores na modalidade. Segundo a juíza Raquel Crispino, responsável pela coordenadoria judiciária do TJ, RJ, a aproximação entre o Judiciário e a Justiça do Trabalho começou quando o TJ assinou um protocolo pela erradicação do trabalho infantil. Aí vai falar sobre esse acordo, a assinatura do acordo ocorreu durante o seminário, e aí a comissão já conta com TJ, Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho e a Associação de Magistrados do Trabalho, quem está participando. No seminário, foi colocado que 43% dos adolescentes em conflito com a lei respondem por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e que a evasão escolar nessa parcela dos jovens chega a 70%. Legal, então vou já dar algumas dicas aqui, né? Evasão escolar. Aqui começa o texto. Vamos lá. Eu tenho que fazer o que na introdução? Apresentar o tema e o meu ponto de vista, a minha tese, a ideia central que vai ser desenvolvida no texto. A inserção do adolescente infrator no mercado de trabalho está entre os assuntos mais debatidos pela sociedade. Isso aqui é a apresentação do tema. Usou palavra-chave? Inserção do adolescente infrator, mercado de trabalho. Utilizou. É o tema geral, né? O recorte é ressocialização, reinserção na sociedade. Há consenso nos dias atuais de que os adolescentes estão se envolvendo em práticas delituosas de proporções cada vez mais graves e com início mais precoce. Não houve coesão aqui entre os períodos, né? Faltou coesão aqui. Então, nesse contexto, nesse viés, há consenso nos dias atuais de que os adolescentes estão se envolvendo em práticas delituosas de proporções cada vez mais graves e com início mais precoce. Aqui não apresentou a tese, aqui era para ser apresentada a tese. Qual é a tese? Tem de estar relacionada ao tema. Qual é o tema? Inserção do menor infrator como reinserção social, socialização, né? Inserção, reinserção, eu deixei repetitivo aqui. Como instrumento de ressocialização, tá? Vamos pensar assim. Então, aqui deveria falar da ressocialização, que é o recorte temático. Qual é a opinião desse cidadão que desenvolveu esse texto? Estou falando cidadão, né, masculino, mas não vou revelar nomes, não. É de um aluno? É de um aluno, sim, mas não vou revelar o nome. Também vocês não conhecem, né? Vamos lá, brincadeiras à parte, continuando. Há consenso nos dias atuais de que os adolescentes estão se envolvendo em práticas delituosas de proporções cada vez mais graves e com início mais precoce. Qual é a relação disso com a ressocialização do menor infrator?
Não apresentou. Então, ó, já se desviou do tema. Tratou da inserção no mercado de trabalho, apresentou o tema, mas não apresentou a tese ligada a esse tema. Vive-se atualmente um contexto em que a violência passa a fazer parte da rotina do cidadão. Isso faz com que as pessoas passem a ficar reféns da violência e tenham a necessidade de permanecer trancadas em suas casas. Aqui não falou do adolescente infrator, não falou de mercado de trabalho e não falou de ressocialização. A situação torna-se mais gravosa quando se observa-se que essa violência, na maior parte das vezes, é praticada por menores que vivem às margens da sociedade, entregues às drogas, à exploração sexual, ao latrocínio, dentre outros. Veja aqui, a situação torna-se mais gravosa quando se observa que essa violência, na maior parte das vezes, é praticada por menores. Essa vírgula aqui está incorreta, porque essa oração que está aqui, introduzida pela pronome relativo que, é praticada por menores, os quais vivem às margens da sociedade. Ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, por causa da vírgula. Então, causou aqui um problema no sentido. Por quê? Porque todo menor, está explicando, todo menor infrator vive às margens da sociedade? Não, ela deveria ser aqui o quê? Restritiva, praticada por menores, só aqueles que vivem à margem da sociedade, né? Então, era essa a ideia que deveria apresentar aqui, não é uma explicativa, e sim uma restritiva. Além disso, que vivem às margens da sociedade, entregue às drogas, à exploração sexual, a latrocínio. Latrocínio é palavra masculina, eu não posso colocar acento indicativo de crase, aqui teria que ficar como? Ao latrocínio e não a latrocínio. Ih, não consigo escrever. Ao latrocínio, deveria ficar assim, tá bom? Dentre outros. Dentre outros, não. Olha o que eu disse a vocês. Entre outros. Não há exigência dessa preposição de aqui. Cabe mencionar também sobre as organizações criminosas. Cabe mencionar alguma coisa e não sobre. Então, cuidado com a regência. Cabe mencionar também as organizações criminosas onde se utilizam da fragilidade socioeconômica de alguns adolescentes para induzi-los à prática de delitos. Onde deve ser empregado para quê? Para retomar a ideia de lugar. Organizações criminosas, isso não é um lugar. Que se utilizam, aqui teria que ser o pronome relativo que se utilizam da fragilidade econômica de alguns adolescentes para induzi-los à prática de delitos. Diga para mim se aqui foi abordado a inserção do menor infrator no mercado de trabalho? Não. Aqui foi abordada a ressocialização? Não. Então, abordou o tema? Não. Veja, você pensa o quê? Que a inserção do adolescente infrator no mercado de trabalho pode ser um instrumento de ressocialização? Sim ou não? Sim, Raquel, eu acredito que sim. Pronto, essa é a sua tese. Então, vai ter que apresentar na introdução. Muitos têm discutido sobre a ressocialização do menor infrator. Ponto. Nesse contexto, é importante destacar que uma ferramenta para alcançar tal objetivo é a inserção do menor infrator no mercado de trabalho. Isso pode ser comprovado aí você apresenta 2 argumentos para desenvolver a sua tese. Então, qual foi a tese? De que a inserção do menor infrator no mercado de trabalho é um instrumento de ressocialização. Por quê? Por que eu penso isso? Eu vou escolher 2 argumentos, porque isso vai fazer com que ele tenha uma remuneração, dinheiro, e não precise ser... não consiga ser aliciado pelo crime organizado para praticar crimes, né? Porque ele vai ter uma fonte de renda. De repente, você tratar da valorização do trabalho, de se sentir que o trabalho é uma forma de o cidadão se sentir inserido na sociedade. Então, isso é um instrumento que vai fazer com que ele não se sinta à margem e
entre no mundo do crime. Então, pode apresentar vários argumentos aí. Você escolhe 2 para desenvolver, para comprovar que a inserção no mercado de trabalho é um instrumento de ressocialização. Você observou que nesse parágrafo o candidato não falou de mercado de trabalho, não falou de ressocialização. Então, fugiu do tema. Fugiu. Não tangenciou, não. Fugiu completamente. Vai lá. Percebe-se que adolescentes com... Cadê a coesão entre os parágrafos? Ainda convém, além disso, tem que haver coesão entre os parágrafos. Percebe-se que adolescentes com ambiente familiar fragilizados, que vivem em meio à violência, alcoolismo, drogas e baixo nível de escolaridade, cadê o paralelismo? Então, ó, eu tenho que tirar esse acento indicativo de crase, em meio a preposição aqui só, não coloco o artigo. Se eu puser esse acento indicativo de crase, eu estou sinalizando que é a preposição mais artigo. Então, eu retiro, esse a é só preposição e não coloco artigo para mais nenhum. Violência, alcoolismo, drogas e baixo nível de escolaridade são mais propensos à criminalidade. Então, percebe-se que adolescentes com ambientes familiar fragilizados que vivem em meio à violência e alcoolismo são mais propensos à criminalidade. Nesse contexto, aí sim fez a coesão. Não importa a classe social do adolescente, mas sim o vínculo social determinado pelo envolvimento e empenho que ele tem com as diferentes instituições policiais. A classe social do adolescente, mas o vínculo determinado pelo envolvimento e empenho, pelo envolvimento e empenho que ele tem com as diferentes instituições sociais. Quanto mais débil for a ligação com a escola, amigos, vizinhos, menos o sujeito acreditará no valor convencional da lei e maior será a possibilidade de vir a delinquir. Cadê o paralelismo aqui? Com a escola, os amigos, os vizinhos, menos o sujeito acreditará no valor convencional da lei. Tratou do mercado de trabalho aqui? Também não. Cadê a comprovação de que a inserção do menor infrator no mercado de trabalho é um instrumento de ressocialização? Não apresentou. Então, essa pessoa fugiu do tema. Evidencia-se, portanto, coesão textual, indicando que vai haver um encerramento do texto, que a ressocialização do menor infrator, por intermédio de ações que reeduquem e o afastem. Então, ó, por intermédio de ações que reeduquem-no, que o reeduquem e o que afastem. São as ações que o afastem do meio criminoso, será de fundamental importância. Ademais, faz-se necessário uma avaliação sobre as medidas socioeducativas e sua ineficácia, indagando assim se o propósito desejado estaria sendo efetivamente alcançado. Então, faz-se necessário uma avaliação sobre as medidas socioeducativas e faz-se necessária uma avaliação sobre, a avaliação sobre as medidas socioeducativas e sua eficácia, indagando assim se o propósito desejado estaria sendo efetivamente alcançado. Veja o seguinte, aqui o candidato fala da ressocialização do menor infrator, menciona a ressocialização do menor infrator por intermédio de ações que reeduquem o menor e afastem o menor do meio criminoso. Qual seria essa medida? A inserção no mercado de trabalho. É sobre isso que o tema questiona. Então, não é qualquer medida, é a inserção do menor infrator no mercado de trabalho. Ademais, faz-se necessária uma avaliação sobre as medidas socioeducativas e sua eficácia. Então, fez acrescentou um comentário crítico, mas não abordou o tema. Então, o que aconteceu aqui? Fuga total do tema, fugiu totalmente do tema. Então, essa redação seria zerada. Mas há erros gramaticais aqui, percebeu? Que haveria pontos descontados dessa redação. Então,
Se ela não fosse zerada, perderia pontos por falta de domínio da modalidade escrita padrão e fugiu do tema, então foi anulada. O que deveria ter sido feito? Apresentada a tese na introdução. Qual é a tese? A inserção do menor infrator no mercado de trabalho é capaz de ressocializar esse menor? Sim ou não? Sim, Raquel. Então, por quê? Aponte argumentos que comprovem isso. Por que a inserção no mercado de trabalho é uma medida de ressocialização? Escolha 2 argumentos. No desenvolvimento, você tem que explicar essa relação, comprovando que a inserção no mercado de trabalho ressocializa. Por quê? Você vai explicar, apontar como esse argumento que você vai apresentar vai contribuir para a ressocialização. Combinado? Por fim, no último parágrafo, você vai fazer uma retomada da sua tese e acrescentar um comentário crítico. Não é necessário apresentar uma proposta de solução. Pratiquem, treinem bastante. Isso é essencial para garantir uma boa nota na hora da prova. Um beijo para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau.